Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo, pá? Muito bem. A gente está aqui chegando na sexta aula, aula de número 6. A gente vai fazer a primeira parte dessa aula então com uma coisa um pouquinho mais teórica. O assunto agora é totalmente diferente. Esqueça Excel. Então vamos lá? Vamos começar essa aula aí? Vamos ver o que tem para nós aí. É isso aí. Então o assunto que tem para nós hoje aqui é nuvem. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre nuvem, sobre o que é nuvem, como é que funciona uma nuvem e depois, numa outra parte da aula, a gente vai ver na prática algumas coisinhas legais que dá para fazer com a nuvem, tá? Então, nessa primeira parte aqui é uma apresentação, porque a gente precisa primeiro contextualizar o que é a nuvem. Você já deve ter ouvido falar disso, mas o que é exatamente, talvez não saiba. Então, somente para a gente entender, nesta aula nós vamos mudar completamente de assunto, deixar o Excel para trás e vamos falar da nuvem. Então, o que é a nuvem, além daquelas coisas bonitinhas que nós vemos no céu? Bom, esse conceito da nuvem, ele surgiu, até esse símbolo da nuvem, a primeira vez que apareceu, foi realmente a Apple que comentou isso daí. Ela inventou o tal do iCloud. Então, a nuvem é um conceito que já existe já há algum tempo, mas nunca esteve tão difundido como atualmente, porque agora está na mão de todo mundo. No começo, iCloud não era para todo mundo. Então, a nuvem, o que é exatamente? É um serviço, né? São serviços ou armazenamentos em servidores de dados e conteúdo remoto, mas que dão a sensação de que o usuário está usando a própria máquina. Então, o que acontece? A gente mudou um pouco de paradigma, porque antigamente a gente costumava ter uma máquina na nossa casa, um PC ou notebook, e ele era completamente isolado do mundo. No máximo, a gente tinha uma conexão com a internet e tal para acessar sites na internet. Mas essa história de guardar arquivos, de armazenar, recuperar, abrir software, aplicativo, trabalhar dentro do navegador, isso aí não existia. Isso aí veio com a nuvem. Então a nuvem, ela é na verdade um computador, uma extensão do seu computador. Então a ideia qual é? É que você tem uma máquina na sua casa e ela conectada a um servidor de dados ou de informação ou de aplicativos, você consiga então usar os recursos dela também como uma extensão da sua máquina. Isso é bom, isso é bom. Por quê? Porque, inclusive, isso tornou possível que recentemente até surgissem alguns notebooks que vieram sem memória, sem HD, e até mesmo sem instalar nenhum software, apenas com acesso à internet, e você podia usar totalmente na internet. Então esse era um conceito que não é totalmente agradável, porque é sempre bom ter na sua máquina também algumas coisas. A gente vai ver depois por quê. Mas sim, existe esse conceito sim. A possibilidade de você trabalhar quase que completamente com a nuvem. Então, esse conceito aí, complementando, é um recurso que evidentemente exige conexão com a internet para que você possa utilizar. Então, tem vários recursos de nuvem que a gente vai ver aqui que podem ser úteis para todos nós, independente se nós trabalhamos diretamente com TI ou se não trabalhamos. Por que usar uma nuvem? Bom, a ideia começou com o objetivo de economizar memória de armazenamento, ou seja, HD. Então veja, alguns anos atrás era sempre importantíssimo você ter um HD enorme. Então começou lá 512 GB, 1 TB, e aí a gente pensou que rapidamente isso ia chegar em HDs maiores, mas isso não aconteceu. Os HDs hoje tem por volta de 1 TB mesmo quando você compra um computador. Só que, se você notar recentemente, as pessoas estão comprando notebooks ou computadores com memória SSD, que é uma memória muito mais cara que um HD, e essa memória é muito menor, porque para você comprar 1 TB de SSD fica muito caro. Então você tem o quê? 228, 256. A minha máquina mesmo está com SSD de 256 GB. E eu não preciso mais do que isso.
Por quê? Porque os meus arquivos todos estão armazenados em nuvem. Eu não preciso mais de tanta memória no meu computador. Antigamente a gente precisava porque a gente guardava foto, a gente guardava filme, a gente guardava tudo no nosso HD. Por outro lado, queimava o HD, perdia tudo. Mas hoje você tem a possibilidade de guardar tudo em nuvem e você mantém uma quantidade bem menor de informações dentro do seu HD. Então a nuvem veio com esse objetivo também. Essa é uma primeira ideia, né? Você não precisa armazenar os seus dados, deixe que a gente armazena para vocês. Então, com o uso de nuvens, chamado disco virtual substituiu o disco rígido. É claro que eu preciso de internet para chegar nos meus arquivos se eles estão em um disco virtual na nuvem. Mas a ideia é essa. Agora, tem muitas vantagens também, porque se eu tenho um disco virtual na nuvem, ele é acessível de qualquer computador, de qualquer máquina, de qualquer tipo de dispositivo. Então eu começo a ver vantagem nisso daí, porque o HD do meu computador, ele só está no meu computador. Então, mais ou menos, essa é uma das ideias da nuvem. Mas a nuvem, ela evoluiu. Então a nuvem, que era um algodãozinho no céu, virou um grande desenho. O que a gente quer dizer com isso? Ela foi ampliada porque a nuvem passou também a trabalhar com aplicativos. Então, a ideia de que eu posso usar um computador remoto para executar coisas também está amplamente divulgado hoje em dia. Então você tem muitos aplicativos que podem fazer muitas tarefas e elas não precisam ser instaladas no seu computador, porque estão lá na nuvem. Então milhares de serviços de aplicativos, de armazenamento, de bancos de dados funcionam em nuvem. E isso também é muito interessante. Então o que nós estamos querendo dizer? Que a nuvem, ela não só transferiu o seu HD para um servidor remoto, ela transferiu também o seu processador, porque no momento em que você entra num aplicativo que está rodando numa outra máquina, é lá que tudo vai acontecer. É lá que tudo vai... Eu estou trabalhando com Word online, então meu arquivo ele está online e está processando lá. É claro que uma parte disso é processado sim na minha máquina, porque minha máquina é um cliente, o cliente também processa um pouco. Então a gente até divide um pouco esse processamento. Mas se eu estivesse trabalhando com Word offline, desktop, então o processamento é totalmente na minha máquina. Outra coisa também interessante é que os aplicativos online estão sempre atualizados. Eu não preciso ficar atualizando, instalando, reinstalando. Estão todos atualizados. É claro que não dá para trabalhar 100% online, não dá para trabalhar 100% na nuvem. Mas muitas tarefas na nuvem já funcionam e funcionam muito bem. São alternativas muito boas para várias situações. Excelente. Então isso é nuvem. É uma realidade. Todo mundo deve ter usado um pouquinho da nuvem. Vamos falar um pouco sobre armazenamento em nuvem. Perdão. No caso do armazenamento em nuvem, né, os principais serviços conhecidos de armazenamento em nuvem são o OneDrive da Microsoft, tem o iCloud, que nós já comentamos, que é da Apple, e é mais para usuários de computadores da Apple, e o Google Drive, que é amplamente difundido também, que é da Google, famosão, e o Dropbox, também bastante utilizado. Então, sem dúvida, essas são as 4 plataformas de armazenamento em nuvem mais conhecidas, porque a maioria delas, especialmente o OneDrive, Google Drive e Dropbox, trabalham com contas gratuitas, com um espaço até razoavelmente grande para cada pessoa que deseja utilizar para gravar seus arquivos. Então, a gente vai ver isso melhor numa aula seguinte, mas o funcionamento disso é muito simples. A partir do momento que você tem uma conta em algumas dessas plataformas, você pode optar por fazer isso de 2 formas. Instalar, se você tiver um PC, instalar no PC um arquivo, um programa, e esse programa vai lidar com uma pasta, vai criar uma pasta no seu computador, e essa pasta é como se fosse o HD externo. Então tudo que você enfiar ali dentro dessa pasta pode ficar salvo na sua pasta e também vai ser sincronizado e vai ser salvo na nuvem.
Então essa é uma das maneiras de trabalhar com a nuvem. A outra maneira é entrar diretamente no navegador através de um link no Google ou na OneDrive ou no Dropbox, e ali você vai ver uma estrutura de pastas igual a do seu Windows ou sei lá, seja lá qual for o sistema operacional que você está usando. E ali você cria novas pastas, joga arquivos, arrasta, puxa, copia, assim como você faz num drive normal. Não é tão veloz quanto um drive normal, porque existe tráfego de dados na nuvem, na internet e no servidor, mas o espaço é reservado para você. Então, se você quer fazer isso, ainda não fez, você pode, talvez você já tenha uma conta. Todo mundo que tem um celular Android, provavelmente até um Apple, provavelmente vai ter uma conta da Google. Automaticamente você já tem um Drive. Você só procurar ali, você vai encontrar. Que mais? Também uma coisa interessante do armazenamento em nuvem é que ele permite criar discos virtuais e compartilhar arquivos. Isso não dava para fazer tão facilmente com um computador isolado. Claro que numa rede, os arquivos que estão no computador podem ser colaborativos e pode ser compartilhado com outras pessoas, mas não é tão simples assim. Aqui é simples e tem recursos maiores ainda. O compartilhamento de arquivos pode ser configurado, ou seja, você pode especificar: eu quero compartilhar esse arquivo com todo mundo do mundo. Beleza, então esse arquivo vira um arquivo público, você passa o link para alguém e essa pessoa acessa o arquivo tranquilamente. Mas você pode também especificar: não, quero compartilhar somente com fulano de tal. Só que esse fulano de tal tem que ter a mesma plataforma também para ele poder compartilhar. Então, se você está compartilhando na Google, a pessoa tem que ter uma plataforma de compartilhamento na Google também, tem que estar logado e assim por diante. Se você for compartilhar com o mundo, aí não, aí o compartilhamento é através de um link. Aí esse link ele é acessível ao público em geral, não preciso ter instalado nada na minha máquina. Eu vou lá e acesso o arquivo diretamente. Muito interessante. Então, com esse conceito, eu posso ter lá meus arquivos quietinhos, né? Arquivos privados, meu drive. Sim, fique tranquilo, isso é possível. Você só compartilha com o público, com outras pessoas, se você quiser tornar o seu arquivo público. Então, você tem um sistema de compartilhamento. Outra coisa interessante são os aplicativos em nuvem. Então, os aplicativos em nuvem que nós já comentamos, né? Para um usuário que faz o básico, são excelentes. Então, por exemplo, se você vai fazer o básico no Word, no Excel, no PowerPoint, não precisa de mais nada. Tem quase tudo nessa plataforma online da Microsoft. Tem também o Google Docs e muitos outros aplicativos que não são Office, que são online hoje em dia. Aplicativos para enfim, eletrônica, tudo mais, né? Tem para celular, tem para computador, e aí os arquivos que você vai montando nele ficam armazenados em nuvem e o próprio aplicativo roda na nuvem, não precisa instalar nada. Então isso tem bastante hoje em dia e muitos funcionam muito bem, certo? Claro que é necessário conexão com a internet e uma conta no serviço do aplicativo. Então uma das vantagens disso é que talvez você tenha que começar a abrir contas, porque se você vai usar vários aplicativos em nuvem que não são da mesma empresa, você tem que ter uma conta para cada um. Mas a maioria deles permite que você use a conta da Google, do Facebook, algo assim, para você logar. Então isso também facilita, senão você teria que memorizar milhares de contas, milhares de logins e senhas, né? Os serviços de aplicativo para escritório mais conhecidos atualmente são Google Docs e o Microsoft Office Online. Então, se você tiver uma conta da Google, você já tem Google Docs. Se você tiver uma conta Outlook ou Hotmail ou uma conta corporativa que seja da Microsoft, né, como as Etex e Fatex têm, então você já tem automaticamente Office Online. Bom, uma coisa interessante também é associar os aplicativos e o Drive. Então, o que é possível fazer com isso? Se você tem um disco virtual e tem aplicativos em nuvem, uma coisa que dá para fazer é o trabalho colaborativo à distância. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma coisa atualíssima.
trabalhar em casa, home office, e compartilhar arquivos. Como isso é possível se você não tem toda a estrutura de uma empresa? Ainda assim é possível, graças aos compartilhamento em nuvem. Por quê? Porque é possível você criar arquivos, compartilhar com vários usuários especificamente, e os usuários podem até mesmo acessar os mesmos arquivos simultaneamente. E as atualizações são imediatas. Isso é muito interessante no Google Docs, quando você trabalha com um arquivo e qualquer um pode mexer nesse arquivo e você vê a pessoa mexendo no arquivo no momento exato, que todo mundo pode estar mexendo ao mesmo tempo. Então você pode estar na sua casa, o seu colega de trabalho na casa dele e você estarem trabalhando com o mesmo arquivo. Obrigado. Isso é interessante, né? Então é possível fazer isso com a nuvem. Outra vantagem da nuvem é a disponibilidade. Então por quê? Porque o serviço pode ser acessado por qualquer tipo de aparelho, né? Basta você ter conexão com a internet. Então você pode acessar de um smartphone, de um notebook, de um PC, de um tablet, etc. e tal. Então pode ser acessado por navegadores ou através de aplicativos das mais diversas plataformas. Então tem casos em que você acessa por aplicativos, tem casos que você acessa diretamente pelo navegador. Isso vai depender do aplicativo, do software, dos dados da plataforma. Então tem muita coisa. Desta forma, se houver internet, seus projetos, dados e arquivos estarão sempre disponíveis, mesmo em aparelhos móveis. Aonde você estiver, estará lá o seu arquivo, estará disponível. Suas anotações, tudo. Então hoje uma agenda, você não precisa levar. A agenda pode estar na nuvem e você pode acompanhar em qualquer aparelho, qualquer celular. Esqueci meu celular, vai no computador, pede pro vizinho, sei lá. Perigoso, mas enfim. Outra vantagem é a segurança física dos dados. Segurança física. Por quê? Porque se você tem os seus dados e arquivos todos em um HD de verdade, o que pode acontecer? Queimar o HD. Pode cair feijão no seu computador, pode queimar tudo, alguém pode roubar o seu celular, pode roubar os seus contatos, etc. e tal. Então essas coisas aí podem acontecer. Então quando você coloca tudo na nuvem, está seguro, porque você pode até ser roubado, mas ninguém rouba os seus dados que estão na nuvem, a não ser de uma forma não física, uma forma lógica que a gente vai ver depois. Então isso é sim uma vantagem. Eu já passei por isso. Eu tenho HD que queimou 2 vezes já. Tive HD que queimou. Mas eu perdi sim alguns dados porque tinha coisas que eu não tinha na nuvem. Mas tudo que eu tinha na nuvem está lá, continuou lá na nuvem. Recuperação, backup, tudo isso, nuvem é interessantíssimo. Backup de coisas, zipa tudo, taca no backup, você consegue recuperar. Isso aí é muito interessante, sim. Use a nuvem para essas coisas aí. Sugue ela no que ela pode te dar vantagem. Bom, e a nuvem está protegida contra esse tipo de dano, garantindo integridade física, dano físico. Agora, tem desvantagens, obviamente. Tem gente que tem medo de colocar coisas na nuvem, mas esse medo até tem algum sentido, né? Claro que há desvantagens. Por exemplo, uma coisa simples, faltou internet, meu arquivo está na nuvem, pronto, não consigo acessar ele. Então isso é sim uma desvantagem. Faltou internet, não consigo trabalhar. Agora, existem sistemas de sincronização que você pode permitir cópias de arquivos em máquinas locais. Então isso é uma das possibilidades. Ok, eu trabalho online, mas está offline, não tem problema, eu tenho um arquivo sincronizado da última vez que eu tive internet. O arquivo da última versão está ali. Aí eu posso trabalhar offline. Quando a internet voltar, ele vai sincronizar. Ele vai ver qual é o arquivo mais novo, as alterações, etc e tal. E ele vai fazer uma jogada aí. Às vezes pode dar um erro de sincronização, mas ele vai fazer isso aí. Então não é totalmente assim perdido o dia se ficar sem internet, porque é possível fazer um tipo de sincronização. Claro que se você estiver usando um aplicativo na nuvem e não tiver internet, aí acabou, né? Aí não tem aplicativo mesmo. Por isso que a maioria ainda mantém aplicativos, ainda mantém uma versão offline desktop. Certo? Então o serviço da internet caiu, problema.
Outra desvantagem é a segurança virtual dos seus dados e arquivos. Evidentemente, a segurança física está garantida, mas não está protegido completamente não, claro. Não está protegido logicamente. A gente sabe por quê? Porque os seus dados podem sim sofrer ataque de hackers. Então, os hackers, eles podem usar métodos diversificados para atacar os seus dados. Mas você pode também se proteger. Então, por exemplo, uma das maneiras que os hackers usam é engenharia social. Quer dizer, eles jogam um lero-lero, ou então mandam um link que não é um link, coisa e tal. Nem sempre é por meio de habilidades de programação que eles vão conseguir entrar. Hoje em dia está bem protegido as coisas. Se a gente for esperto, é mais difícil de sofrer um ataque de hacker. E uma outra coisa também que torna mais difícil sofrer um ataque de hacker. Será que eu sou tão importante assim? Será que alguém quer ver os meus dados? Não sei. Então aí vai depender de quem nós somos. É claro que uma pessoa importante, uma pessoa que tem dados importantes, pode ser um alvo sim, né? Mas se você não tem dados tão importantes, mesmo assim alguém pode só querer zoar você, ou só querer atacar seus dados, ou só querer apagar os seus dados. Então tome cuidado para que sua conta não seja violada, que a sua conta não seja entrada. Então preocupe-se com a sua senha, com a sua segurança de entrada, coisas desse tipo. Tudo isso tem que ser mantido. A senha tem que ser boa sim. Você não pode ficar passando isso para outras pessoas. E você tem que usar o celular como um meio de mandar SMS quando alguém entrar na sua conta e você não ficar sabendo. Essas coisas sim ajudam a proteger os seus dados, mas não é infalível, né? Não tem nada infalível. Então sim, os seus dados podem correr risco sim na rede, mas com cuidado, fique tranquilo, porque os riscos do seu HD queimar pode até ser maior do que os riscos de alguém invadir o seu HD virtual. No entanto, é mais difícil se proteger contra nós mesmos, que eu estava dizendo aqui, ó. E se nós mesmos perder a nossa senha? Aí lascou, né? E se nós mesmos apagarmos os arquivos? Também tem esse problema também. Então, só tomar cuidados aí que fica tudo tranquilo. Outros recursos interessantes que a gente encontra na nuvem, que é muito usado aí empresarialmente ou nas outras facetas aí. O famoso Forms, que tem tanto para Microsoft, esse daqui é o logo da Microsoft. Então existem diversos tipos de contas com serviço de nuvem, alguns têm mais recursos, outros têm menos. As contas gratuitas ainda assim têm bastante recurso. No Google tem Forms, no Google Docs tem Forms, no OneDrive tem Forms. Por exemplo, a Microsoft disponibiliza o serviço de Forms, que você pode montar um formulário e ele vira tipo uma pesquisa. Então você pode fazer perguntas, coisas e tal. É uma ferramenta interessante para criar questionários, pesquisas, compartilhar através de link. Quando você manda o link para alguém, essa pessoa vai ver o questionário como se fosse uma página de internet. Ela nem nota que aquilo ali é um arquivo. Fica bem bonitinho, fica bem organizado. E para você vira uma resposta tabulada. Então esse é um recurso que eu posso mostrar, que eu vou mostrar na aula seguinte, que é muito utilizado hoje por alunos, por pesquisadores e por muitos outros interessados, né? Pessoas que trabalham numa empresa, no RH, por exemplo, poderia ser muito utilizado. Então esse é um recurso que todos, praticamente, tanto a Google Drive como o OneDrive tem. Outros recursos interessantes que a Microsoft tem, calendário. Esse é um calendário que pode ser uma agenda, na verdade, compartilhada, e você pode usar em qualquer aparelho. Então você pode, uma agenda unificada, ela está relacionada com outros softwares também, que talvez tenham relação com datas. Outlook para controlar suas contas de e-mail e mensagem, assim como o Google tem também o seu sistema de contas, Gmail, certo? Então tá aí, estou mostrando aqui os da Microsoft e entenda-se, repita a mesma coisa para Google. Então Google tem Forms, Google tem Docs, Google tem Gmail, Google tem tudo o que tem na Microsoft. Mas a Google tem mais. Então eu separei aqui o Google Fotos, né? Um recurso interessante, aplicativo, além dos aplicativos de escritório, também tem agenda, formulário e tem o Google
Fotos, né? Outra vantagem também é que o Google ele é totalmente sincronizado com smartphones Android. Isso facilita bastante coisa também. Então, um recurso muito útil é o Google Fotos, porque você pode diminuir a quantidade, liberar espaço no seu celular, seu smartphone, porque ele fica entuchado de foto. Você pode jogar tudo na nuvem. Quantas vezes as pessoas perderam todas as fotos que elas tiraram de alguma coisa? Então, o Google Fotos resolve isso. Vai tudo para a nuvem, as fotos. Só que aí que você tem que tomar mais cuidado ainda, porque fotos na nuvem pode ser perigoso. Que tipo de foto você quer jogar na nuvem? Então, se você tiver configurado isso e vai tirar alguma foto que você não quer que apareça na nuvem, você tem que tomar cuidado, tem que configurar direitinho, olhar direitinho as coisas, porque isso é sério, né? Foto na nuvem não fica aberto para todo mundo ver não, tá? As fotos ficam guardadinhas sim, não é pública não. As fotos não. Quando você coloca fotos no Google Fotos, elas não vão aparecer em nenhuma pesquisa da internet automaticamente, a não ser que você compartilhe com o mundo a foto. Aí é uma opção que você tem. Mas se você não tiver essa opção, as fotos só vão ser invadidas se alguém hackear a sua conta. Caso contrário, elas estão sim seguras no seu Drive, tá? Seguras assim, né? Alguém lá de dentro da Google, claro que pode ver. Alguém lá do FBI, sei lá, né? Mas o público em geral, o mundo em geral, não vai ver, evidentemente. Então o Google Fotos é interessante sim, né? Fique tranquilo, se for fotos de boa, então fique de boa. Bom, então são recursos que a gente gostaria de passar para vocês aqui, uma visão geral dos serviços em nuvem que tem disponível hoje. Os mais conhecidos são esses, sem dúvida nenhuma, né? Observações finais. Em conclusão, a gente viu que nuvens são realmente produtivas e interessantes, vantagens e desvantagens, tem que tomar cuidado, pode-se tirar bastante proveito do que é bom e deixar quieto o que é ruim. Tem muitas outras coisas que eu não falei, tem YouTube, enfim, muita coisa. Dá para fazer site, blog, enfim. As aplicações em nuvem têm se intensificado, são imensas, são enormes as quantidades de coisas possíveis. Por exemplo, tem uma novidade, Internet das Coisas, onde a nuvem ela vai poder controlar a sua casa, coisas assim. Claro que isso também pode ser perigoso, mas é possível, é legal e muitas das coisas são gratuitas. A verdade é que não há mais como fugir da nuvem. Então, se você não pode com ela, junte-se a ela. Os próximos passos, nós vamos ver então algumas coisas práticas com esses recursos que a gente viu aqui nesta aula mais teórica que a gente viu agora, certo? Então, ficamos por aqui com esta apresentação singela e breve sobre nuvem e sobre tudo o que a nuvem possibilita para nós hoje em dia. A nuvem não é do mal, mas tem o mal dentro dela também, porque o mal está, infelizmente, em toda parte. Mas a nuvem não é do mal. A gente consegue usar ela de uma forma bastante produtiva e legal. Tá bom? Obrigado então. A gente se vê aí numa próxima rodada, numa próxima aula. Valeu!